Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera e nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês a respeito dos diferentes tipos de vaso. Eu recebo muitas perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, pessoas querendo saber qual o melhor vaso para cultivar suculentas e cactos. Se são os vasos de barro, que é cerâmica, né? Se são os vasos de plástico, se são os vasos de cimento, se são os vasos de porcelana. E eu vou estar conversando com vocês a respeito do que eu tenho percebido nesses 3 anos de cultivo. E quero que vocês levem em consideração também que isso depende muito, muito mesmo. Um dos fatores principais para essa escolha é o clima da cidade onde você mora. Então, a intenção aqui não é esgotar o assunto, mas mostrar o que eu tenho percebido aqui e fazer com que vocês passem a observar as suas plantas e chegar na melhor conclusão para o lugar onde você mora. Qual o melhor tipo de vaso ou quais os melhores tipos de vaso para do clima onde você está, tá bom? Então, se gostou do assunto, já deixa aí o seu joinha e vamos ao vídeo. Eu quero aproveitar para fazer uma correção no vídeo que eu fiz das plantas, não lembro se das de fácil cultivo ou difícil cultivo, que eu convidei para o duelo o Marcos, que mora aqui nas minhas redondezas, meu amigo Marcos. Eu citei o canal dele de forma errada, aí depois eu consertei lá nos comentários, mas no vídeo saiu errado. O canal dele é Planta no Terraço. Então convido vocês a estarem conhecendo o canal do Marcos. O Marcos é um rapaz muito esforçado, tá? Muito bacana. Outra coisa, vocês já devem conhecer a Elaine Lino, do canal Um Tantinho de Verde, é um canal maravilhoso que eu já indiquei. Elaine tem plantas muito lindas, tem bastante conhecimento a respeito de substrato, de pragas, tá bom? Dá dicas ótimas sobre cultivo, é muito boa para identificar suculentas, eu tiro muitas dúvidas com ela. E ela está vendendo suculentas, tá? Ela mora em Botucatu, São Paulo, só que ela não está fazendo envios ainda. Então, para quem mora em Botucatu, São Paulo ou arredores, eu convido vocês a estarem conhecendo a estufa da Elaine, tá bom? Vou deixar aí na tela e na identificação o contato dela e o endereço para vocês estarem indo lá conhecer. Outra coisa, eu queria indicar o canal da Carol. Eu conheci o canal dela através de uma indicação num grupo e fui assistir alguns vídeos. Gente, é de cair o queixo, as suculentas da Carol. Ela tem muita planta gigante, equevérias maravilhosas, gigantes, raras, importadas. E a coloração é uma coisa inacreditável. Dá altas dicas, já assisti um vídeo dela de substrato também, muito bacana. Fala muito bem a Carol. E eu queria estar aqui, então, indicando o canal dela. O canal dela chama Suculentas da Carol. Começou há pouco tempo, mas o número de inscritos dela já está aumentando. Vamos dar lá essa força, gente. Ela é amiga da Tati Foinha, que incentivou bastante ela também a criar o canal, tá bom? Já indiquei o canal da Tati Foinha aqui. Ela tá com milhares e milhares e milhares de seguidores. O canal dela tá crescendo à beça. É uma pessoa que tem talento e da mesma forma eu falo da Carol, tá bom? Bom, gente, eu tenho certeza que a maior polêmica é em relação aos vasos de barro ou de cerâmica. Já ouvi muita gente falar que o melhor vaso para suculenta, para cacto, é o vaso de cerâmica. Por quê?
como cactos e suculentas não gostam de excesso de água, eles chupam a água, fazendo com que o substrato não fique muito molhado, né? É verdade que no vaso de barro, realmente o substrato seca mais rápido. Só que em lugares secos como Brasília, a umidade aqui está muito baixa, gente. O sol está muito forte, vocês não têm noção. De agosto a outubro, o clima aqui em Brasília é muito difícil. É de extrema seca, às vezes a umidade chega a 10, 12%. E a temperatura passa dos 30%. Então, numa situação dessa, o vaso de barro faz com que a gente tenha que aguar as suculentas aqui todos os dias. Uma suculenta que não recebe água suficiente, ela tende a desidratar, a não crescer da mesma forma. Então, aqui em Brasília, os cactos, eles até que vão bem no vaso de barro. Mas, mesmo os cactos, dependendo do cacto, eu noto que às vezes eles crescem menos se estiverem no vaso de barro. Por exemplo, eu tô para mudar essa minha eufórbia desse vaso de barro. Por quê? Depois que ela está aqui, ela não cresceu nada. E isso tem 1 ano. Essa aqui, que está na cerâmica, já troquei ela de vaso umas 3 vezes depois que eu comprei. Tá certo que essa aqui é variegata, ela tende a crescer menos mesmo. Mas algumas pessoas já comentaram comigo: Ana, troca por um vaso de plástico que provavelmente ela vai crescer mais. Então, isso, gente, é questão de observação. Em um lugar que chove todos os dias, que a umidade do ar é muito alta, eu tenho certeza que os vasos de barro são uma ótima pedida. E outra coisa, eu particularmente acho os vasos de barro maravilhosos, são dos mais bonitos, na minha opinião. Então, aqui em casa, o que eu pretendo fazer? Porque eu tenho muito vaso de barro aqui para usar, que eu comprei bastante quantidade, e depois que eu fui observando isso em relação às minhas plantas, eu fui deixando eles de lado, sabe? Então, eu tô querendo fazer uma impermeabilização por dentro, com aquele material preto, sabe? Com impermeabilizante mesmo. Por quê? Aí ele vai ficar com a característica de um vaso normal, de plástico, e a beleza de um vaso de barro. Então, eu tô notando assim que aqui para Brasília a solução é essa. Agora, para os vasos que estão expostos ao tempo, né? Aqui os meus estão na estufa. Os vasos que estiverem expostos ao tempo aqui em Brasília, para o período de dezembro, janeiro, fevereiro, é ótimo ser de barro, porque aqui chove bastante. Mas no resto do ano é muita seca. Então tem todas essas variáveis, né? Talvez se você morar aí no norte, que chove demais, no nordeste, tem lugares que chovem todos os dias, o vaso de barro com certeza vai ser uma boa opção. Talvez no sul, né? Bom, depois nós temos os vasos de cimento. Os vasos de cimento, eu não sei porquê. Se eles chupam também a umidade, mas eu acho que não. Ou se eles esquentam muito. Mas as suculentas aqui em casa não se deram bem nos vasos de cimento. Talvez pelo calor. Não estou afirmando, é só um achômetro. Mas eu plantei meus cactos em vários vasos de cimento aqui em casa, e eles estão indo muito bem. Eu plantei, eu acho que em janeiro ou fevereiro. Notei que eles cresceram, olha só. E eles se adaptaram muito bem aqui. Então, para os cactos, aqui em Brasília, o vaso de cimento foi legal. Lembrando que os meus cactos, as minhas suculentas, desde dezembro, estão na estufa. Então, aqui na estufa eu tenho um sombrite de 50%, tá bom? Não sei se elas estivessem direto no tempo,
sem essa filtragem do excesso de sol, se o cimento estaria sendo tão bom assim para elas. Só mostrar aqui para vocês, ó, essa minha eufórbia aeruginosa, essa que tá toda florida. Daqui a pouquinho as flores já vão secar, porque ela tá florida já tem, acho que uns 10 dias. E essas outras duas maiores aqui, ó, a floração está vindo nela todinha. Vai ficar a coisa mais perfeita, gente. Olha só. Das outras vezes que ela floriu, mas não floriu tanto assim. Tá muito linda. Vamos para o vaso de cerâmica. É de louça. As nossas xícaras, nossas canecas, esses vasos bonitos aqui, ó. Aqui em casa, tanto cacto quanto suculenta se dá bem nos vasos de cerâmica. Eu considero, o que eu percebo com os vasos de cerâmica aqui, é que o desenvolvimento das minhas plantas é o mesmo que num vaso de plástico. Eles não chupam a água, como o vaso de barro, né? E nem acumulam mais do que se fosse normal. É um vaso normal mesmo. Como esses de plástico, que normalmente as nossas plantas vêm. Então, eu gosto muito pela beleza, mas normalmente são vasos caros, né, gente? Então, às vezes eu consigo alguma promoção de 50%, aí eu aproveito para estar comprando esses vasos, porque no geral eles são muito caros, mas eu acho realmente belíssimos. E eu uso muito canecas, uso xicrinhas, às vezes a xicrinha quebrou a asa, ou às vezes foi ficando sem par, restou uma xícara só de um modelo, né? E caneca, quando eu tô com muita caneca em casa, às vezes a gente vai ganhando, né? Eu me dou ao luxo de pegar algumas e plantar, afinal de contas é uma boa utilidade que eu tô dando para caneca. O sol aqui vai atrapalhar um pouco, a gente tá no sol de quase meio-dia e ele tá batendo bem aqui. Mas essa Orion tá aqui há mais ou menos 1 ano. Ela nunca cresceu, agora na verdade ela diminuiu porque tá em dormência, mas ela está em um vaso de barro. E eu tenho outra plantada no vaso de plástico, que tá bem maior do que essa. Entende? Então é o que eu tô falando. Por falta de tempo, como ela não tá morrendo, eu vou deixando aqui até conseguir um tempo, né? Mas as suculentas aqui sentem, gente, quando estão no vaso de barro. Mas, por exemplo, esses vasos lindos aqui que eu tenho, eles são todos de barro, não parece, mas são. Eu compro do Silvio, ele é aqui de Brasília, e ele faz esse trabalho com decopagem e pó de vidro nos vasos de barro, inclusive por dentro. E esse material que ele usa impermeabiliza, entende? Então, ele é um vaso de barro, mas ele está impermeabilizado. E minhas plantas vão muito, muito bem nos vasos dele. Eu tenho vários vasos aqui do Silvio, ó. E as plantas estão bem. Não estão se comportando como se tivessem em um vaso de cerâmica normal. Então, para quem percebe isso nos seus vasos de barro, que as plantas desidratam, não crescem, uma opção é passar aquele negócio preto impermeabilizante, como se fosse um piche, né? Que aí você vai conseguir cultivar normalmente e ter a beleza do vaso de barro. Aqui é um vaso de barro que não está impermeabilizado. Olha só como a Dionysus está sentida. Olha a cor dela. Está um pouco desidratada. Então, eu tenho várias vasilhas de cozinha, ó, que eu pus em uso. Aqui, ó, isso aqui era uma caixinha. Aqui um potinho bonito de plástico, ó. E os comunzinhos, tá? Eu digo que esses vasos de plástico são os nossos vasos neutros. Vaso de plástico dá certo para qualquer planta. Aí vai o tamanho, vai o formato que você quiser, tá? São vasos realmente neutros, tem dos comuns. Se você padronizar toda a sua coleção com esses vasos pretos ou com todas com vaso marrom, fica super bonito, apesar do vaso ser de plástico, ser comum, né? Fica tudo bonito. Eu não me importo de ser tudo assim, ó, variado.
Tá vendo? Eu gosto, não tem problema nenhum. Já tem pessoas que gostam de tudo padronizado, fica super lindo. Imagina uma coleção toda com esse tipo de vaso, né? Ou todos com um vaso assim, begezinho ou marrom. Fica lindo, tá bom? Para terminar, os vasos de metal, as latas. Aqui em casa eu uso muita lata. Aqui eu fiz decopagem, isso aqui era uma lata de farinha láctea ou de leite ninho. Isso aqui era isso já é uma lata maior, lata de biscoito. Isso aqui é de metal, é material de lata também. Eu tenho muitos desses vasinhos. O que? Essa aqui é maravilhosa, com decopagem também, tá? Latas. O que eu observo das plantas nas latas? Gente, eu não sei explicar por quê, mas elas se desenvolvem muito bem. E não sou só eu que estou falando isso, não. Tenho várias amigas, a Renata, que eu já fui na estufa dela, a Norma, que eu tô para ir assim que passar essa pandemia. Tem suculentas maravilhosas, uma coleção belíssima, e elas plantam muito em lata. Elas são artistas, né? Então elas fazem cada lata maravilhosa. Olha só, isso aqui é uma obra de arte, né? E elas plantam muito, muito, muito. E as plantas vão super bem. Então tá aí uma dica, quem não pode gastar dinheiro com vaso, reaproveite suas latas. As suculentas vão muito bem nas latas. Essa aqui, ó, foi a Renata que me deu. Eu tirei uma planta daqui de dentro e vou plantar alguma outra coisa nessa lata. Olha que coisa linda, gente. Panelinha de metal. Vai bem também, tá? Tá dando super certo aqui. Agora tem que tomar um cuidado, tá, gente? Se a panelinha for muito pequena, for ficar direto no sol, aqui tá na estufa, tem que observar se o substrato não tá ficando muito quente, porque o metal tende a esquentar. Essas aqui eu não noto que esquente, mas talvez a panela, por ser um metal diferente ou por ser assim mais grossa, eu não sei, tá? Eu acho que tende a esquentar um pouco mais. Mas eu tenho muitas plantas aqui em panela e em leiteira que estão indo super bem. Agora, uma coisa que eu estou observando, o meu tacho. Esse tacho aqui já é a terceira vez que eu replanto. E olha aqui, eu noto que as plantas estão desidratando com muita facilidade. Parece assim, é como se estivessem pegando mais sol do que as outras que estão do lado, sabe? Aqui é tacho de cobre mesmo. E ó, tô pondo a mão aqui, tá muito quente. Então, por observação, pelo que eu tô vendo, esse meu tacho de cobre aqui não é uma boa opção para você colocar para pegar muito sol. Essa prateleira aqui, ó, é a minha prateleira, essa junto com aquela, que mais pega sol. O sol, uma boa parte do tempo, pega aqui, ó, tá? E aqui não tem sombrite, isso aqui é só uma tela mosquiteira para os meus gatos não entrarem, tá? Sombrite só em cima. Então, uma boa parte do dia pega sol aqui sem proteção nenhuma. Agora, ó, que é 12h40, tá muito quente. Depois eu quero replantar aqui algumas aortiopsis e deixar na minha varanda. Então lá só vai pegar a claridade, um pouquinho do sol da manhã. Eu imagino que as plantas vão se dar melhor. Então é uma coisa que eu observei aqui, colocando a mão eu vejo o substrato fica quente, a panela fica muito quente. Latinha, ó. Essa aqui tá no mesmo lugar. Olha ali o tacho. Tá fresquinha, tá? Então eu acho que o cobre, às vezes as panelas, né, de alumínio, talvez esquentem mais do que esse material. Aqui é lata também, ó. É baldinho de metal. Não tá quente, gente, tá? É isso então. Eu acho que eu falei de todos os tipos de vaso. Falei de plástico, metal, cerâmica, porcelana, né? Falei ali da minha experiência com o cobre. Eu espero que tenha servido para esclarecer algumas coisas, né? Como eu disse para vocês, isso aqui não ia ser uma palavra final a respeito do assunto, porque existem as variáveis do clima de vocês
E se vocês deixam a planta no tempo ou não. Qualquer dúvida, qualquer acréscimo, por favor, vamos deixando aí nos comentários e a gente vai batendo um papo por lá, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.